Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, um super prazer estar conversando com vocês a respeito de um tema que eu adoro, que é sobre genealogia, busca de documentos, história da família. E eu queria, antes de mais nada, dizer que eu quero agradecer muito 2 grupos no Facebook que eu tenho aprendido bastante e tenho feito vários amigos, que é o grupo da cidadania italiana Área Livre e a cidadania italiana Zona Livre. São 2 grupos muito legais, porque tem pessoas muito interessadas em ajudar e compreenderam que eu também estou a fim de fazer isso. Além de aprender a respeito de cidadania, porque tenho interesse em fazer pela família, principalmente eu estou conseguindo, dividir um pouco daquilo que eu sei. Como eu trabalho com história da família, genealogia há mais de 15 anos e tenho feito bastante avanço em vários segmentos, eu acho que algumas dicas são interessantes. Então, tenho feito nesse canal do YouTube algumas videoaulas bem simples, e a gente vai avançando com temas um pouco mais complexos com o passar do tempo. Mas eu quero agradecer muito vocês, porque eu tenho feito muita amizade, recebendo muito carinho de vocês, compreensão, porque meus vídeos são totalmente amadores, feito aqui no meu escritório em casa. Enfim, mas está sendo uma experiência muito boa compartilhar com vocês essas experiências. E melhor ainda é quando alguma dica minha tem ajudado alguma pessoa e ela pega e fala: Puxa, encontrei o documento do meu bisavô, puxa, muito obrigada, eu consegui fazer isso ou aquilo, sei lá. E tem sido extremamente, muito gratificante para mim poder ter esse espaço com vocês. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que eu perguntei quais são as maiores dúvidas, e as dúvidas vieram justamente na busca de documentos. Como a gente está trabalhando com muita gente que está em busca de cidadania, e não necessariamente montar sua árvore genealógica e fazer sua história da família, vamos falar um pouco sobre busca de documento. Existem algumas peculiaridades entre documentos de Portugal, documentos do Brasil, documentos da Itália e documentos da Espanha. No meu caso, essas são minhas especialidades, porque são os ramos da minha árvore atinge para esse lado. Acontece a primeira coisa que eu quero falar para vocês: não é fácil. Muitas vezes você acha um documento com facilidade, porque você tem dados muito claros do que se trata. Da onde veio o seu antepassado, datas exatas, e você vai lá na cidade, tchup, pega rapidinho, uma delícia. Mas isso não é o comum. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: o Family Search, ele disponibiliza bilhões de documentos online. E tem uma pergunta recorrente que eu queria deixar muito claro para vocês. Existem documentos que a gente vê que ele existe, os arquivos existem no local, porém, quando a gente vai acessar o local, está dizendo lá que é um documento restrito, só pode ser visto em CHF, que é um centro de história da família, que é dentro de uma capela da Igreja Mórmon. Eu já comentei isso com vocês e volto a repetir porque muitas pessoas estão falando isso de novo. Esse é um sistema relativamente novo, essa restrição, que alguns CHFs ainda não estão totalmente atualizados com o programa para ler esse tipo de documento. E isso não é uma imposição da Igreja Mórmon. Eu sou da Igreja Mórmon há mais de 40 anos. Então eu sei do que eu estou falando. Lá todo o trabalho é voluntário, está aberto para todo mundo, não vai ser prestigiado quem é membro da igreja ou quem não é. Então, assim, a mesma restrição que você tem, eu tenho. Então, tem documentos da minha família que eu só consigo ver dentro de um CHF. Essa é uma restrição imposta muitas vezes pelos donos, os proprietários dos documentos, que por algum motivo eles não querem que isso venha a ser público, mas permitem, pelo trabalho que a igreja faz de ir lá fotografar, catalogar, registrar, guardar e devolver esse documento caso aconteça alguma catástrofe, alguma coisa no país, na cidade. A igreja devolve todos esses documentos para que a pessoa possa, para que eles não percam a sua própria história, já aconteceu isso em diversos lugares do mundo. Então, eles permitem que dentro do CHF seja analisado esses documentos, mas fora não. Então, mais uma vez falando, isso não é um impedimento dos mormons, da igreja mormon, isso não está oculto para ninguém. Isso é uma restrição, é uma regra que foi acordada e a igreja respeita isso. Então, esse é um ponto que eu queria deixar claro. Outro que eu vejo que às vezes as pessoas falam assim: eu fui abrir um determinado documento e não era daquela cidade que estava lá, dizia que era de tal cidade e aconteceu que não era da cidade.
Eu ainda não sei como corrigir isso, eu vou ver junto ao pessoal do Family Search se a gente tem como reportar isso ser consertado ou não, mas entendam uma coisa, são muitos documentos e erros às vezes podem acontecer mesmo, tá? Então a gente tem que ter bastante paciência. São bilhões e bilhões e bilhões de informações. É muito, muito documento. Existem outras situações que fala, poxa, não tem a data esperada, não tem a cidade, ela não está lá. Entendam uma coisa. Durante muitos anos a igreja fez é, fotos e guardou esses documentos no formato de microfilmes, que eram uns rolos, e nós tínhamos umas máquinas grandes para leitura desses rolos, né? E agora isso foi descontinuado. Então eu creio, isso é uma estatística, um pensamento meu, que talvez daqui uns 2, 3 anos, tudo aquilo que estava em microfilmes já esteja disponível online. Porém, isso é um processo que está acontecendo ainda. Então, tenha um pouco de paciência, que nem tudo está disponibilizado. Voltando a como que a gente vem fazer uma pesquisa de documentos antigos, eu gostaria de dar algumas ideias, alguns passos que eu utilizo. É muito comum eu ver pessoas falando assim, quer ver, eu tenho até algumas pessoas, eu comentei até com eles, vou falar hoje sobre isso no meu vídeo. Que hora vai estar seu vídeo online? Eu falei, vou fazer agora à tarde mesmo. E aí eu acabei conversando com algumas pessoas e falei assim, vou falar a respeito do seu caso. E aqui é o Cássio que tá me colocando, boa noite, primeiramente obrigado, tal. Vi os seus vídeos e eu estou com dificuldade de localizar, por exemplo, a certidão do meu bisavô, que eu já possuo, vou em certidões não indexadas, solicito Itália, depois Treviso, e também Mogliano, Veneto, mas depois não consigo localizar. O que você me sugere? O que acontece? O trabalho de localização de documentos é muito complicado no seguinte sentido. Primeiro, nós tínhamos algumas informações dizendo assim, muitos vão ver assim, certidão de casamento, de nascimento aqui no Brasil, que os pais, os avós eram italianos, ponto. Italianos de onde? A gente não tem ideia. Então, alguns conseguem ter alguma ideia. É de Padova. Ok, quando você vai abrir o arquivo de Padova, tem um monte de opções. Gente, não é fácil. A primeira coisa que eu queria aconselhar vocês, olha, eu já descobri mais de 9.000 documentos, a maioria portugueses, porque é da parte do meu avô, mas olha, em 15 anos, um pouco menos, vamos dizer assim, olha a quantidade de cadernos 100% preenchidos com anotações. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pegue um caderno. Sabe aquela coisa caderninho mesmo, de liçãozinha? Ok, coloca lá. Pesquisando, aqui no caso, Massainhas da Guarda, batismos 1688 a 1859. O que acontece? É muito comum a gente começa a se empolgar no Family Search e abre um arquivo, e abre outro, e abre outro. Você vê 2.000 páginas, como um outro também comentou aqui, é muito comum a gente ver isso, e não chega a ninguém. E a gente cai na repetição de, às vezes, ver 2, 3 vezes os mesmos arquivos. Então, a primeira coisa que eu queria aconselhar vocês, dá uma olhadinha, é rascunho isso aqui, ó, tá vendo? É colocar primeiro quem você está procurando. Eu estou procurando o Giovanni, que é lá de Veneto, que casou com Luídia, enfim, os pais eram esse ou aquele. Nós temos que primeiro montar nossa árvore familiar e ter certeza quem é que você quer procurar. Primeiro, se você não tem o nome dos pais da criança, ou da pessoa que você está procurando, nem começa. Porque se você vai procurar um Giovanni na Itália, quantos Giovanni nós vamos achar, né? Quando você sabe o sobrenome dele, já é bem legal, porque você pode encontrar um Giovanni com um determinado sobrenome, Sanzoni, por exemplo, e você localiza uma família Sanzoni, porém pode ser primo dele. É muito comum nós termos assim, numa escala de hierárquica, vamos dizer assim, o avô chamava Giovanni, teve 5 filhos, e todos os 5 filhos colocam o nome em homenagem a esse avô de Giovanni.
Então, nós temos vários primos com o mesmo nome. Então, é muito importante a gente saber quem é exatamente que eu estou procurando. Se você não tem essa informação, não tem o nome dos pais, só tem o sobrenome, dá uma descida na sua geração e começa a procurar realmente o nome dos pais. E normalmente no nascimento dos filhos tem o nome dos pais e dos avós, para você avançar essa segunda casa. Porque senão corre muito risco de você pôr o nome de uma criança, desenvolver uma árvore genealógica de uma pessoa que não necessariamente é seu parente. Então isso é muito importante, tá? A partir do momento que você começa a fazer essa pesquisa, anote aqui qual é a folha que você parou. Então aqui, por exemplo, dá licença que eu vou pegar meu zoinho, ó. Eu tenho aqui batismos de 1688 a 1859, esse é o arquivo que eu estou procurando, em Massainhas da Guarda, no caso em Portugal. Tem 950 imagens, e eu estava na imagem 768, de forma decrescente. Por algum motivo, eu comecei a procurar de 1800 e pouco, descendo para 1600 e não crescendo. E aí eu começo a achar o nome das pessoas. E é muito importante que, mesmo que você não ache o nome diretamente do seu parente, todos os casais nos quais possuem o mesmo sobrenome, você anote a folha, o nome da criança e o nome dos pais. Porque, de alguma forma, isso pode ter uma ligação. E, de maneira, para documentação de cidadania, nem sempre você vai precisar do nome dos tios, avós e enfim, você está querendo buscar um documento específico. Mas, às vezes, esses nomes, essa sucessão de sobrenomes semelhantes, vão te dar uma dica que talvez num outro bloco esteja o documento que você queira tanto. Porque quando você começa a ver que os pais daquela família vieram de uma outra cidade, talvez uma cidade que você nunca imaginou, você pode, depois de eliminar todos aqueles blocos estudados, você pode buscar aquela outra cidade. Então, são dicas que eu estou dando que trabalho de busca de documentação é um trabalho investigativo, sim. Por isso que existem muitas pessoas que cobram para fazer isso, e eu não acho errado, porque isso é uma profissão digna, como eu já comentei com algumas pessoas, é uma profissão digna que se faz em um horário comercial e é muito trabalhoso. Eu já tive documentos que eu achei em uma hora, teve documentos que eu achei em uma semana, teve documentos que eu achei em um mês, teve documentos que eu achei em vários meses de pesquisa. Então, gente, é o seguinte: primeiro você tem que enxergar o que é que você quer, quem você está buscando, porém não elimine as possibilidades. Tudo que você achar com o mesmo sobrenome, vá anotando no seu caderninho, é caderno de rascunho. E anota a página onde você achou. Quando você for tomar uma água, coloque em que página você parou. Para que daqui uma semana, ao abrir novamente o Family Search ou qualquer outro site de busca de documentos, você não vá buscar de novo todos aqueles documentos que você já viu. Chega uma hora que a gente não lembra mais se você viu essa cidade ou aquela, este ano ou aquele. Se você viu que seu parente é nascido em 1880, você tem que procurar pelo menos 2 anos para baixo e 2 anos para cima, ou até mais, depende da segurança dessa informação. Uma outra dica que eu gostaria de dar também para vocês é o seguinte: não eliminem qualquer possibilidade de informações. Vamos supor, você vai procurar a respeito de uma cidade, eu vi um comentário aí, Caxias do Sul. Em 1800 e alguma coisa, Caxias do Sul tinha um outro nome. Por exemplo, a minha família, meu avô nasceu em Jaú e minha mãe nasceu em Dois Córregos. Quando eu fui procurar os documentos de Dois Córregos, eu vi que ele só ia até 1920. Eu falei, puxa, não tem nada mais. Puxa, o Family Search não fotografou nada abaixo de 1920. Não é isso. É que na ocasião, quando você faz um Google, você procura história a respeito do local, por isso é muito importante buscar em vários outros locais. Na história eu acho que de Dois Córregos pertencia a Jaú. Então ele não era ainda um município, ele era uma vila, ele era um bairro, eu não sei dizer ao certo. Então, quando meu avô nasceu, não existia Dois Córregos. E eu procurei meu avô em Dois Córregos, só que a data não batia.
Quando eu fiz um Google, eu percebi que aquilo pertenceu a Jaú antes. E Jaú pertenceu a outra cidade antes, e a outra cidade pertenceu a outra cidade antes. Então, quando a gente está falando de descer muito a idade cronológica do documento, é muito importante a gente entender se naquele documento, se naquela época, tinha aquela paróquia. De repente, não tinha aquela paróquia muito famosa naquela ocasião. Não tinha nem construído aquilo lá. Então, todas as crianças nascidas naquele local se dirigiam a uma outra paróquia. Se você for ver primeiro cartório, segundo cartório, terceiro cartório, em São Paulo, por exemplo, eu tenho o meu sogro, a família do meu sogro, o pai dele se casou na Sé. E na época que ele se casou, era o primeiro cartório. Hoje, nós vamos ver que São Paulo tem muitos cartórios. Então, depende do bairro que a pessoa se encontra, os documentos estão em outro lugar. Gente, é um trabalho investigativo, é um trabalho muito bom. Eu vou continuar tentar passar para vocês essas videoaulas, mas eu digo o seguinte: não desistam. Se vocês tiverem uma situação muito difícil, marquem, anote para mim, pode mandar pelo Messenger do Facebook. Eu estou nesses grupos e estou também no canal do YouTube como Denise Vespoli, e trabalho de genealogia, então acho que eu não sei nem como me achar lá, mas se colocar Denise Vespoli genealogia ou Denise Vespoli Family Search, deve encontrar esse canal do YouTube. Eu quero muito ajudar vocês, eu sei que não é fácil, eu sei que muitos vão demorar bastante, então tenham paciência, documentos misturados, casamento junto com falecimento, ano fora de ordem, e isso é muito complicado, que depende de como as pessoas vão também disponibilizando os livros para os fotógrafos, né? Então, realmente não desanimem, tá bom? Eu vou tentar dar mais dicas, mas quem quiser falar comigo, primeiro, eu pediria, abra o Family Search, se cadastre no Family Search, faça aquele passo a passo que eu estou ensinando nas primeiras videoaulas, montem sua árvore genealógica, porque às vezes essa árvore genealógica sua, só da sua família, vai se conectar com uma outra família. E essa outra família tem mais informação sobre a sua. Aconteceu isso com a minha família. Para vocês terem ideia, eu durante muitos anos, e documentos da Espanha é terrível, você não acha absolutamente nada. Eu não sei se é porque é um reinado, eles não querem disponibilizar essas informações. E eu tenho duas avós espanholas, então eu tinha muito interesse em buscar documentos da Espanha, não para cidadania, para árvore genealógica mesmo. Acontece que durante muitos anos ninguém da minha família sabia dizer de onde elas eram da Espanha, nenhuma das duas. E em pouco tempo, é uma coisa impressionante, pedi tanto, ai, me ajudem aí, minhas espanholas, me mostrem alguma coisa. E eu consegui que a minha árvore fosse conectada com duas outras pessoas, uma da minha avó paterna e outra da minha avó materna. E é interessante que, assim, quando eu coloquei o nome dos irmãos e tudo mais, alguém que foi fazer sua própria árvore genealógica linkou a árvore dela com a minha. Aí anota-se o nome da pessoa lá, você consegue pelo Family Search obter um contato com essa pessoa via mensagem do Family Search, e as duas me deram respostas. E foi muito interessante porque nos dois casos elas tinham informações que eu não tinha. Uma era de Cáceres, minha avó materna, que eu não tinha a menor ideia disso, só que a irmã dela conviveu mais tempo com a mãe dela, que era minha bisavó, que morreu antes de eu nascer, então eu não tinha nenhum contato com essa minha bisavó. E ela tinha esses documentos e sabia de onde elas tinham nascido. E no caso da minha avó paterna, também fiz uma ligação muito interessante com primos que eu vim conhecer e até agora a gente se comunica, é muito legal, via também Facebook, WhatsApp, enfim. E eu também não tinha informação nenhuma, porque o meu bisavô, que era o pai dela, morreu muito cedo. E ninguém teve, acho que, mais contato com ele, né? Assim, de muitas informações. Como ele morreu muito cedo, não se conversava muito, talvez, de onde ele veio e documentos, nada disso. Mas o irmão dele, como viveu mais tempo, e acho que teve mais tempo de contato, de conversa, passou mais informações, tinha mais documentos. Quando ele veio morrer, as pessoas tinham mais informações e descobrimos que ele era de Pontevedra, lá da Galícia. Eu não tinha informação de nenhuma das duas, mas a minha árvore fez com que se ligasse à árvore delas. Então, isso que eu gostaria de falar para vocês. Deixem a árvore de vocês bem completa. Coloquem primos, irmãos, parentes, tudo que vocês conseguirem. Porque, às vezes, essa ligação vai vir através de um irmão dele. Então,
às vezes foi feita a indexação de um primo dele. Se você está lá dentro dessa árvore, tem muitos nomes, a possibilidade de um ramo desse se conectar com uma árvore genealógica de outra pessoa que tenha mais informação é muito grande. Ou de indexações, documentos que foram feitos índices praticamente para que você chegue nesses documentos, chegue nessa informação mais rápida, tá bom? Eu, se deixar, eu vou ficar falando aqui 3, 4, 5 horas, porque eu amo de paixão isso. Então, esse é um papo que eu estou tendo com vocês agora, tipo, não perca as esperanças, vá atrás. Se você tiver muita dificuldade, fale comigo aí pelo Facebook, estou lá como Denise Vespoli, entra como meu amigo, mas por favor, coloque, eu sou do grupo de genealogia, ou estou procurando, sou do grupo de cidadania. Porque, assim, até um tempo atrás, eu só anexava amigos mesmo, que eu conheço, filhos de amigos, ou pessoas que tinham uma afinidade pessoal. Agora, eu estou abrindo esse grupo de amigos de uma forma muito interessante. Então, tá vindo pessoas de muita gente, de muito longe. Eu estou conversando com gente de Singapura, estou conversando com gente do interior de São Paulo, do interior do Amapá, do Sul, do Norte. Então, está sendo muito bacana. Só que, assim, eu não vou aceitando qualquer pessoa porque eu não conheço todo mundo. Então, coloca, oi, eu sou do grupo, manda uma mensagem para mim. Aí, com certeza, eu aceito, porque eu sei que a gente tem uma afinidade. Porque senão, sem querer, outro dia eu fui aceitando um monte de gente, aí veio aquela pessoa, oi, tudo bem? Você é casada? Como você chama? Aí eu falei, não, eu achei que você era do grupo de genealogia, eu achei que você, desculpa. Então é muito chato isso, porque eu realmente, a minha única função de estar aceitando as pessoas é para eu divulgar esse trabalho, para eu poder ajudar quem puder, para eu fazer amigos com esse grau de afinidade, só isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho e um beijo. E não desistam que a gente vai achar. Vai demorar, mas a gente acha. Eu quero ajudar vocês, tá bom? E assista ao meu canal, divulga. Vamos ver se a gente faz um grupo bacana aí de amizade, de sucesso e que a gente possa estar compartilhando experiências, tá bom? Um grande beijo, tenha um ótimo domingo.